Fala galera, tudo bom? Aqui é Denise do canal Superando a Si Mesma. Hoje eu vou falar dos ensinamentos que eu tirei da prova da Guarda Municipal de Niterói, Rio de Janeiro. Bom, para quem não sabe, eu estou participando do concurso da PEMERG, né? Participando do concurso não, eu estou no curso de formação. Então minha vida tá uma loucura e para piorar ou melhorar, eu sou residente, né? Eu tô morando no quartel e eu fico lá às vezes de segunda a sexta, porque às vezes o serviço é de segunda a sexta, às vezes de segunda a sábado. Então fica mais complicado, né? Porque a gente que fica no quartel, o tratamento é diferenciado e quando todos são liberados, a gente ainda vai arranchar, que no caso é jantar, e depois a gente tem que tirar falta, ou seja, a gente não tem muito tempo, apesar de estar lá, a gente acaba não ficando com muito tempo. E outra, gente, que eu tô ficando moída. Eu sabia que iria ser difícil, mas eu não imaginei que seria desse jeito, né? Eu queria conhecer o militarismo e eu tô conhecendo, né? Então, diante desse cenário, eu não consegui estudar muito para essa prova da guarda, sendo que eu já estava, antes de fazer esse concurso da PEMERG, de fazer o concurso da PEMERG, eu já estava estudando antes pro concurso da Guarda Municipal, porque esse era o meu foco. Eu meio que desviei por causa da PM, né? E quando eu fiz a prova da PM e eu fui avançando nas fases do concurso público, eu não estava conseguindo estudar com tanto foco, porque eu estava preocupada se eu ia conseguir entrar no atual concurso que eu estou, e não estava mais com tanta cabeça, porque eu tinha outras questões para resolver, problemas pessoais, falta de dinheiro, como eu ia pagar dívida, onde eu ia morar, todas essas coisas. E meio que eu não estava estudando mais tão bem como eu estava, como o foco que eu estava para PM, sendo que eu já tinha um certo conhecimento, né? Porque eu já estava estudando antes para guarda municipal e já tinha estudado também para agente de trânsito, uma coisa ou outra acaba aproveitando, né? E o conhecimento também da prova da PM. Então, eu tinha que ir lá fazer essa prova porque eu cogitei em não ir, mas como eu já tinha pensado em fazer e eu tinha pagado a inscrição, eu falei, eu vou. Sendo que eu fiquei umas semanas sem estudar praticamente nada. Porque, gente, eu não tava com cabeça nenhuma, eu tava me sentindo muito sobrecarregada por conta desse concurso que eu estou, desse concurso não, desse curso de formação que eu estou. E não tava dando conta, e sendo que eu já sabia que quando você passa no concurso, você tende a relaxar para estudar para um outro. Eu já sabia, eu sempre pesquisei muito, né? Eu já sabia, antes de acontecer as coisas, geralmente eu já sei que vai acontecer. Então, o meu mental já estava preparado para isso, né? Eu tinha essa preocupação de conseguir me manter estudando mesmo quando eu passasse em um concurso público, né? Porque o meu foco nunca foi passar no primeiro concurso e parar, a não ser que eu vá, entre no órgão, me apaixone, goste da profissão, veja que dá para crescer lá dentro. Se eu me apaixonar pela função que eu estou exercendo, eu estou aberta a ficar, mas a todo momento, o meu planejamento de antes, né, de passar nesse concurso, foi sempre passar em um concurso e continuar passando, melhorando, né, porque a gente pode sempre melhorar, né. E é isso. Então eu não estava estudando com tanta afinco nessa prova, e eu achei que eu fui bem ruinzinha. Achei que a prova veio difícil, mas eu não sei se a prova realmente estava difícil ou eu que não estava preparada, né? Porque tem isso, às vezes você acha a prova difícil, mas às vezes é porque você não está preparada. E então é isso. E depois sendo que eles não deixaram trazer o caderno de questões, né? Mas eu olhei no site, aí eu vi que eu fiquei em dúvida em algumas coisas que eu já tinha estudado.
E, gente, você não tem tempo na hora que você está fazendo a prova, não tem tempo de ter dúvida. Ou você sabe ou você não sabe, porque às vezes não vai dar tempo de revisar, né? Eu vou mostrar aqui que eles deram uma folhinha de rascunho para a gente poder marcar a resposta, né? Já que eles não deixaram trazer o cartão resposta. Ó, ver se dá para ver a nota que eu fiz. Eu fiz 71 de 100. Fui bem ruimzinha, gente. Errei muita coisa de direito. Fiquei passada. Eu falei, caramba, como que pode? Umas coisas que eu já tinha estudado. O que acontece, gente? O conhecimento, quando você não usa o conhecimento, aquilo que você sabe, o seu cérebro entende assim, ela não está usando isso aqui, então, teoricamente, né, ela não está precisando desse conhecimento. Então, meio que ele faz você esquecer, ele deixa aquilo de lado. Aquilo que você não utiliza, você não está utilizando na prática, você acaba esquecendo. Ou seja, eu não estava estudando, não estava exercitando, fazendo questões, não estava revisando, fazendo bodega nenhuma, então eu esqueci muitas coisas. Mas eu fui ruinzinha, mas eu ainda assim acertei 71 de 100. Porque até o momento a banca adiantou, a gente está na parte de gabarito preliminar, né? Não sei se vai anular alguma questão, geralmente anula, né? Vamos ver como a nota vai ficar. Só que, gente, mesmo eu sendo ruim, que eu me considerei, eu achei que eu fui bem ruinzinha, eu tirei 71, né? Bem mais que a metade da prova. Ou seja, gente, é o que eu já sabia. O bom de você fazer a prova, porque cada prova que você faz, você vem com conhecimento. Essa prova aqui eu fiz, eu não queria ir. Eu não queria ir. Foi semana passada, né? E o que acontece? Cara, eu tava muito cansada e eu meio que voltei lá do quartel, tipo, eu tava cansada, eu tava meio que de saco cheio. Falei, tem que pegar o meu único dia de folga aqui. Esse dia eu acho que teve trabalho. Gente, eu tô meio perdida nas datas. Se eu não me engano, teve trabalho até sábado, né? Foi até sábado? Não, minto, não teve trabalho até sábado, não. Eu que tava cansada mesmo. A gente teve uma formatura lá, apresentando os alunos na sexta-feira, e a gente saiu cedo. Olha só, eu saí cedo na sexta-feira, não teve trabalho sábado, e domingo eu não tava com a menor paciência de estudar, de ir fazer prova. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir lá fazer prova, caramba. Só que eu sou acostumada a fazer o que eu tenho que fazer. Sou acostumada a fazer aquilo que eu não quero fazer, mas que tem que ser feito. Então, eu fui lá, sendo que eu fui um pouco despreparada. Eu não lembrei de levar água, né? Eu tava a fim de fazer a prova rápido e vir embora para casa e descansar, né? Porque no outro dia eu teria que madrugar para ir pro curso de formação. Então, tipo assim, foi uma prova diferente porque eu tive comportamentos diferentes por conta do meu cenário atual, né? Então, geralmente eu levo alguma coisa para mastigar, só que como eu não tô comendo doce, né, que eu tô testando meu autocontrole, é uma das metas que eu coloquei para esse ano de 2025, então, tipo, não tinha basicamente o que levar para comer, e geralmente eu não sinto fome quando eu tô fazendo prova, eu fico muito centrada, né, mas a água geralmente eu levo, né, uma garrafinha de água, né, eu não lembrei de levar. E geralmente quando eu tô cansada na prova, eu vou ao banheiro para lavar o rosto, mesmo que eu não esteja com vontade de ir ao banheiro, eu vou no banheiro para poder lavar o rosto. E eu não fiz isso na hora da prova. Eu fiz as questões que eu sabia e geralmente quando eu não sei de uma questão, eu boto um pontinho ali, quando eu fico em dúvida, boto um pontinho para saber que eu fiquei em dúvida naquela questão. E quando eu faço a prova toda e eu volto para fazer, eu geralmente reviso, né? Vejo se tem uma outra questão, mas dessa vez eu não fiz isso, eu simplesmente peguei, marquei e falei, já que eu fiquei em dúvida, achei que era esse aqui, né? Tinha um pontinho lá, eu dei uma olhada e passei, vai ser isso aqui mesmo. E eu ainda tinha tempo de prova, porque eu acho que eu saí da sala com 3 horas de prova, se eu não me engano. Eu acho que ainda tinha 2 horas. Eu acho que eu saí. Eu tenho quase certeza que era isso. Eu acho que eu saí 2 horas antes, né? Eu ainda tinha tempo de revisar.
de, de, de ler a prova, terminar de fazer a prova, né? Só que geralmente eu faço assim. Aí eu faço tudo que eu tenho certeza, aí depois eu passo pro cartão resposta, porque aquilo para dar meio que um intervalo para a mente, né, pro cérebro. Aí depois eu venho revisando as questões que eu tinha dúvida e depois eu faço aquelas que eu deixei em branco, que eu não sabia nada da questão, né? E sendo que eu não quis revisar, e outra que eu achei, como eu achei a prova difícil, eu achei que não dava pra mim, eu meio que desisti, né? Porque eu tentei até o final, entre aspas, porque eu nem ia deixar nada em branco, né? Eu dei uma olhada lá, falei, eu acho mais ou menos que é isso, tipo, mas eu não me esforcei ao máximo, né? Porque como eu achei que a prova não dava pra mim, então eu meio que dei uma certa desistida. Falei, já tô no concurso mesmo, né? Gente, mas vocês não têm noção a tranquilidade que é fazer uma prova quando você já está em outro concurso público, cara. Quando você já está aprovado em outra coisa. Porque eu fui lá, geralmente eu vou para ganhar. Eu não vou para, vou ver como é que é. Não, se eu não tivesse estudado nada, eu nem iria fazer essa prova. Não iria. Mas como eu já estudei alguma coisa, né? Já estava vindo antes, uns meses antes, estudando para essa prova. Eu falei, vou lá, pelo menos com o conhecimento que eu tenho, por mais que eu não tenha revisado, não fiz revisão de véspera dessa vez. Eu geralmente sempre faço as revisões de vésperas daqui do YouTube, tudo online mesmo. Eu não fiz. E então, eu fiz várias coisas que geralmente eu sei que eu tenho que fazer, eu não fiz. Eu não tava com muito saco de fazer essa prova, não queria fazer essa prova. Decidi no último minuto, tipo, foi no domingo, né? Decidi no sábado à noite, mas eu sabia que eu ia fazer, mas sabe, eu fico naquela, vai ou não vai, Denise, vai ou não vai, Denise. Mas no fundo eu sei que eu iria fazer, porque eu não desisto de fazer as coisas, né? Aí eu fui lá, então é isso. Gente, o que e o engraçado é que na semana dessa prova, eu já estava muito incomodada porque eu já estava vários dias sem estudar, né? E eu já estava pensando, caramba, como que eu vou fazer para aguentar estudar, mesmo estando num curso de formação? Gente, eu não estou dormindo quase nada. São muitas horas que a gente fica lá. Não, não tô em casa, muda muita coisa quando você não tá em casa, você fica naquela pressão de estar num local que não é sua casa e muitas coisas diferentes, né? E eu tava mega preocupada com isso, falei, caramba, eu sei que eu tenho que estudar. Sabe quando você sabe que tem que fazer uma coisa e você não está fazendo? Gente, eu fico muito incomodada. Eu fico muito incomodada. Eu tava, caramba, como que eu vou fazer para conseguir estudar? E o cenário tá me mostrando assim, pô, não dá, eu não tenho tempo, tô cansada, não vou conseguir me concentrar. Só que aí eu falei, não, eu vou pegar e vou fazer o quê? A minha meta é meia hora. Se eu conseguir estudar meia hora já é alguma coisa. Tipo, fazer questões. Teve dias que eu furei, né? Comecei nessa semana dessa prova da GCM, que foi semana passada. Teve alguns dias que eu furei, mas aquilo já me deu uma certa paz. Pronto, voltei a estudar. Porque, gente, uma semana inteira sem estudar, sem olhar nada. Acho que eu tava eu já tô nesse curso de formação, já fez um mês, tipo, eu tô praticamente um mês sem ver nada. Acho que eu vi um dia ou outro, só que nada muito concentrado, eu tava muito incomodada com isso, né? E aí eu fui lá fazer essa prova, falei, caramba, viu? Uma coisa que eu já sabia e a prova veio pra me mostrar. Você tem que continuar estudando. Gente, às vezes a pessoa fala assim, eu não vou estudar porque eu tô muito cansado, o estudo não vai render e eu tô sem tempo. Gente, mesmo assim estuda, é 10 minutos, é 10 questões que dá pra fazer, é 5 questões, sei lá, é meia hora que dá pra fazer. Faça, faça, porque pelo menos você não vai esquecer aquilo que você já sabe. Muitas coisas dessa prova que eu esqueci. Eu olhei lá, eu fiquei com dúvida, eu falei, caramba. E teve umas questões que o bom é quando você fica em dúvida, mas uma das questões é a que você é a resposta, né? E quando você fica em dúvida em questões que nem é a resposta, eu falei, teve umas que eu fiquei em dúvida e uma delas era a resposta, mas eu acabei marcando a errada, né? Só que, gente, isso é horrível.
Depois que você sabe que você tinha um conhecimento, o conhecimento estava ali, tipo, você está perdendo conhecimento. Então, se você tem a visão de fazer outros concursos, não pare de estudar. E mesmo que você não tenha a intenção de fazer outros concursos no momento atual, continue estudando, sabe por quê? Você não sabe do dia de amanhã. Amanhã você pode não gostar mais de estar no concurso que você está, no órgão que você está. Você pode simplesmente ter mudado, acordar um belo dia e falar assim, eu quero fazer prova para outro concurso, eu quero mudar de área, eu quero melhorar meu salário, eu quero fazer outra coisa, e aí? Aí você vai ter que começar do zero novamente? Não, gente. Pelo menos estude, revise as coisas que você já estudou. Por exemplo, agora eu estou estudando, não estou com foco em nenhum concurso, mas eu sei que eu tenho que manter a base muito boa. As coisas que são comuns para todos os concursos. Então, gente, essas foram as coisas que eu aprendi com esse concurso. Ou seja, não parar de estudar, manter a constância. Mantenha a constância. Eu tô sem tempo, tô sem cabeça, o estudo não vai render. Problema, estuda mesmo assim, dê seu jeito, cara. Porque a gente não sabe do dia de amanhã. A gente hoje tem uma cabeça, porque a gente teve certas experiências e hoje a gente tem uma cabeça, tem um conhecimento. Mas amanhã depois você pode mudar. Sua vontade pode mudar. E se você quiser fazer um outro concurso? Aí você vai começar a estudar novamente do zero, porque o conhecimento, quando não está sendo utilizado, acaba se perdendo. Isso é uma tecnologia do nosso cérebro. Ele entende que você não precisa daquilo, então meio que ele joga aquilo para lixeira. Meio que você esquece aquilo. Então é isso, gente. Vamos estudar, mesmo sem ter nenhum concurso em vista, mesmo sem saber que um dia você vai fazer uma outra prova, mas continue estudando, só para não perder o conhecimento que você tem, que você já tem. A não ser que, tipo assim, você já tá no concurso, eu tô muito realizada, o salário que tá aqui já é o suficiente para mim, mas se não for esse caso, sei lá, cara, eu não acho que a gente tenha que parar de estudar, não, porque amanhã depois pode vir uma oportunidade muito boa e é muito triste quando você não tá preparado para essa oportunidade. Imagina, sabe, eu não quero na minha vida ter, um dos motivos que eu também fui lá fazer essa prova, eu não quero ter na minha vida aquele sentimento de arrependimento. É horrível se arrepender. Pensar assim, poxa, eu tava lá escrita para aquele concurso, eu tinha estudado e chegou no dia eu não fui. Porque eu tava muito cansada, porque eu não tava concentrada, não tava com saco nenhum, porque eu não tava com saco nenhum, mas mesmo assim eu fui, porque a dor do arrependimento é sempre pior. E você não sabe o que teria acontecido. E eu adorei ter ido fazer essa prova para ver que eu fui ruinzinha, mas eu não tô tão ruim. Mas pra mim foi péssimo, né? Porque eu acho que a gente tem que ficar no nível de acima de 80%, tipo uns 85%. Vamos pensar assim em 90%, né? Se conseguir chegar a 100% é melhor ainda, né? Sabe por quê? Porque assim não tem margem para erro. Aí se você fica vendo a média de concurso, a média é 80. E se essa prova vier no nível e vier a 82? Aí você não passa, você não entra. Então, é melhor estudar para atingir 100%. Então, eu achei que eu fui bem ruinzinha com 71 de 100. E é isso, gente. Continue estudando, sabe por quê? Uma hora, a nossa hora chega. Chegou para mim, entre aspas, e vai chegar para você também. Até, bye bye, bons estudos.